Sejam bem-vindos a esta aula. É uma alegria imensa a gente ter esse momento juntos para abrir as Escrituras e os nossos documentos confessionais. O nosso objetivo aqui é investigar com muito rigor e profundidade a doutrina da santificação e a prática das boas obras. Como cristãos convictos que somos, a gente sabe muito bem que a nossa caminhada de fé não termina no momento em que cremos, não é verdade? Na verdade, é aí que ela apenas começa. Hoje, nós vamos mergulhar de cabeça na teologia reformada clássica, pegando carona nas definições riquíssimas da Confissão de Fé de Westminster e dos seus catecismos, para entender exatamente o que Deus está fazendo em nós depois de nos salvar. O nosso roteiro para esta aula está dividido em 5 pontos essenciais. Primeiro, o que é santificação? Segundo, a guerra e a imperfeição. Terceiro, o arrependimento para a vida. Quarto, justificação contra a santificação. E, por fim, o quinto ponto, a prática das boas obras. Então, vamos começar. Ponto 1. O que é santificação? Usando aquele velho e bom método socrático dos nossos antigos mestres, eu proponho a pergunta central que a gente encontra lá na pergunta 35 do Breve Catecismo e na pergunta 75 do Catecismo Maior. Afinal de contas, o que é santificação? Para nós, que já fomos abraçados pela fé, entender isso é simplesmente a chave para compreender o nosso processo de transformação diária. Notem como essa resposta teológica desmonta logo de cara qualquer ideia de esforço puramente humano. A santificação é, na sua essência, uma obra da livre graça de Deus. Não é uma conquista que a gente alcança da noite para o dia e, com certeza, não é um programa de autoajuda. É o próprio Deus renovando todo o homem, ou seja, a nossa mente, a nossa vontade, os nossos afetos, a sua imagem. Essa obra que capacita ativamente os crentes a, dia após dia, morrerem cada vez mais para o pecado e viverem para a justiça. É um processo contínuo e progressivo. E para fundamentar tudo isso, a gente precisa abrir as Escrituras. Lá em Ezequiel 36, do 25 ao 27, a gente vê a promessa maravilhosa de Deus de nos dar um novo coração e colocar o seu Espírito dentro de nós. Romanos 6, do 4 ao 6, fala sobre termos sido sepultados com Cristo justamente para andarmos em novidade de vida. O apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses 2, versículo 13, deixa claro que Deus nos escolheu para a salvação pela santificação do Espírito. E em Efésios 4, recebemos a ordem de nos revestirmos do novo homem. Prestem atenção, é o Espírito Santo quem opera essa renovação, aplicando a morte e a ressurreição de Cristo diretamente nas nossas vidas. Avançando para o nosso segundo ponto, a guerra e a imperfeição. A pergunta 78 do Catecismo Maior toca numa ferida pastoral muito profunda. Pensem comigo, se somos habitados pelo Espírito Santo e já fomos regenerados, de onde provém a imperfeição da santificação nos crentes? Por que a gente ainda tropeça tanto, mesmo sendo salvo e tendo um coração novo? O ponto crucial aqui é reconhecer que, embora a santificação atinja o homem por inteiro, ela permanece imperfeita nesta vida. E essa imperfeição vem do quê? Vem do pecado remanescente, aqueles restos de corrupção que ainda insistem em habitar em todas as partes do nosso ser. Como o capítulo 13 da Confissão de Fé expõe de um jeito maravilhoso, isso gera uma guerra contínua, uma guerra irreconciliável. É a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne. Meus irmãos, não há trégua nesta vida. E percebam que isso não é só teoria, é a própria experiência apostólica. Romanos 7, versículos 18 e 23, relata a agonia do apóstolo Paulo ao ver uma outra lei nos seus membros guerreando contra a lei do seu entendimento. Gálatas 5,17 atesta de forma bem direta que a carne milita contra o espírito. 1 João 1,10 nos adverte seriamente: se dissermos que não temos pecado, fazemos de Deus mentiroso, e até mesmo as nossas justiças, como diz Isaías 64, versículo 6, são como trapos de imundícia. Essa nossa guerra interna é validada e garantida pela própria revelação bíblica como a realidade normal do cristão. A dinâmica que a confissão de fé descreve revela uma progressão fascinante. Vejam só, primeiro, os restos da corrupção permanecem. Segundo, a batalha feroz se instala. Mas o terceiro passo, esse nos enche de esperança. Mesmo que a corrupção pareça prevalecer por um momento, pelo contínuo socorro e eficácia do Espírito Santificador de Cristo, a parte regenerada vence. E o resultado lá no quarto passo é que os santos crescem em graça, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. Tem contratempos? Sim, com certeza, mas o Espírito garante nosso crescimento e a vitória final. Vamos ao ponto 3, o arrependimento para a vida. A pergunta 76 do Catecismo Maior introduz esse conceito belíssimo de arrependimento para a vida. Para nós cristãos,
O arrependimento não é aquele evento isolado que aconteceu lá atrás, apenas no dia da nossa conversão, não. É uma graça contínua, é um estilo de vida permanente para quem está nesse processo de santificação. O arrependimento genuíno requer dois pilares fundamentais, ambos operados no nosso coração pelo Espírito Santo e pela Palavra. O primeiro é a apreensão da imundície e da repugnância do nosso próprio pecado. O segundo, que é igualmente importante, é a apreensão da misericórdia de Deus em Cristo. É quando essas duas realidades colidem que o crente se entristece, passa a odiar o pecado e, de forma muito decisiva, volta-se para Deus, buscando andar em caminhos de nova obediência. E os textos bíblicos que fundamentam essa graça são simplesmente poderosos. 2 Timóteo 2:25 mostra que é Deus quem concede o arrependimento. Zacarias 12, versículo 10, fala do espírito de graça e súplicas levando ao choro e pranto. Ezequiel 36:31 revela que nós sentiremos nojo de nós mesmos por causa das nossas iniquidades. E Joel 2 exorta a voltarmos ao Senhor de todo o coração, porque Ele é misericordioso. Como Paulo mesmo atesta lá em Atos 26, versículo 18, esse arrependimento envolve sempre dar as costas às trevas para começar a caminhar na luz com Deus. Entramos agora no nosso ponto 4. Justificação contra a santificação. A pergunta 77 do Catecismo Maior traça uma linha definidora e absolutamente essencial. Em que a justificação e a santificação diferem? Prestem muita atenção aqui, porque confundir essas duas doutrinas é abrir as portas para um verdadeiro caos na vida espiritual de qualquer crente. Vejam que contraste formidável. Na justificação, Deus imputa a justiça de Cristo a nós. O nosso pecado é perdoado de forma imediata e plena. É um ato perfeito, que é igual em todos os crentes, libertando a gente para sempre da ira vingadora de Deus. Por outro lado, na santificação, o Espírito infunde graça em nós. O pecado não é só perdoado, ele vai sendo subjugado no nosso dia a dia. E aqui está a grande chave. A santificação é um processo imperfeito nesta vida, ela é desigual entre os crentes e cresce gradualmente em direção à perfeição. Ou seja, o seu perdão é instantâneo, mas a sua purificação é um projeto para a vida toda. A gente vê lá em Romanos 4, versículos 6 e 8, a maravilhosa bênção do homem a quem Deus imputa a justiça independentemente de obras, bem-aventurado aquele cujo pecado o Senhor jamais imputará. Essa é a nossa justificação. Mas nós também temos textos como Ezequiel 36 e Romanos 6 que nos prometem o domínio do pecado sendo quebrado, que é a nossa santificação. E claro, temos aquela advertência de 1 João sobre a nossa imperfeição contínua. Entender com clareza essa diferença é o que nos permite descansar na obra já terminada de Cristo, ao mesmo tempo em que lutamos ativamente contra o pecado através do Espírito dele. Chegamos ao nosso quinto e último ponto, a prática das boas obras. Bom, se nós já fomos declarados justos, surge aquela pergunta inevitável, não é? Qual a verdadeira origem e o propósito das boas obras? A gente precisa de uma resposta profunda aqui para corrigir de vez qualquer equívoco de que as nossas obras poderiam de alguma forma comprar a nossa salvação, ou de que elas surgem do nosso próprio poder interior. O texto confessional é cirúrgico nesse ponto. Boas obras autênticas não são invenções de mentes humanas impulsionadas por um zelo cego ou simplesmente por boas intenções aleatórias. Elas são exclusivamente aquelas que Deus ordenou na sua santa palavra. E mais do que isso, a capacidade de executá-las provém inteiramente do Espírito de Cristo. Para que a gente faça o bem, o Espírito Santo tem que operar em nós tanto querer quanto realizar. Elas são a evidência inegável, o fruto vivo de uma fé verdadeira. Notem os múltiplos propósitos vitais que a confissão lista. Nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas sim para manifestarmos gratidão a Deus. Elas servem para fortalecer a nossa própria confiança e a certeza da fé. Elas edificam e encorajam os irmãos ao nosso redor. E elas também adornam, embelezam a profissão do Evangelho perante o mundo, tapando a boca dos adversários que tentam criticar a nossa fé, e, acima de tudo e fundamentalmente, elas glorificam a Deus. Afinal, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus exatamente para isso mesmo. Contudo, a gente precisa de uma dose contundente de humildade teológica aqui. A confissão nos lembra desta citação que nos humilha profundamente, dita pelo próprio Cristo em Lucas 17, versículo 10. A desproporção entre as nossas melhores obras e a glória de Deus é simplesmente gigantesca. A distância entre nós e o Criador é infinita. É totalmente impossível satisfazer a dívida dos nossos pecados baseados no nosso comportamento.
Quando a gente tiver feito tudo com a maior perfeição possível, nós somos chamados a dizer: somos apenas servos inúteis, fizemos somente aquilo que era nosso dever. As nossas obras mais elevadas jamais suportariam, sozinhas, a severidade do justo juízo divino. E com isso, chegamos ao ápice da nossa aula de hoje. Nós sabemos que até as nossas melhores ações são misturadas com fraquezas e manchadas por imperfeições diárias. Por outro lado, sabemos que a glória de Deus exige perfeição absoluta. Então, eu deixo a grande questão para nossa reflexão contínua. Diante de um padrão que é tão inatingível, como é possível que Deus não apenas aceite, mas se alegre verdadeiramente com as nossas obras imperfeitas através de Cristo? Que a gente possa refletir sobre esse profundo mistério da graça até o nosso próximo encontro.